Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Peugeot 2008 Allure, a versão intermediária desse SUV compacto. Lembrando que nós já testamos a GT, que é a mais cara da linha, mas na avaliação completa a gente lista todos os detalhes e diferenças entre versões para vocês. Esse aqui é o nosso teste de viagem. Como vocês bem devem saber, nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí para testar na estrada quesitos como o consumo, em percurso rodoviário, também o conforto de suspensão, o isolamento acústico, a direção, se ela fica muito leve, muito pesada, o desempenho, lógico, enfim, a gente vai falar de todos esses detalhes. Lembrando que essa versão intermediária, ela só tem um recurso que a gente pode dizer de, digamos que assistências à condução. E por isso, dessa vez, a gente não vai separar os vídeos. Lá na versão GT, como tem muito mais recursos de assistências ao motorista, a gente fez um vídeo separado. Aqui não, como ele só tem um item, eu vou falar dele nesse vídeo mesmo. Vamos mostrar aqui rapidamente para vocês o interior do Peugeot 2008 Allure. E agora vamos lá então para a estrada conferir como que ele se comporta na prática. Pessoal, eu quero aproveitar esse trânsito aqui para a gente falar sobre o sensor de ponto cego um pouco antes da gente pegar a estrada definitivamente. Bom, esse é o único recurso de assistência à condução que a gente tem aqui nessa versão Allure, que é a intermediária do Peugeot 2008. Lembrando que esse recurso ele funciona a partir de 12 km por hora até os 140 km por hora. Você tem uma velocidade ali bem abrangente de atuação, mas eu acho que poderia funcionar um pouquinho abaixo dos 12, quem sabe a partir dos 5 km por hora. Mas vale lembrar o seguinte, quando você está ultrapassando alguém, ele só vai detectar o carro no ponto cego caso essa diferença de velocidade for inferior a 10 km por hora. Quando você está sendo ultrapassado, a diferença tem que ser inferior a 25 km por hora. Lembrando que isso é o que informa o manual do proprietário, mas na prática, para ser sincero, vai funcionar em velocidades diferentes dessas que a Peugeot informa, digamos que oficialmente, aqui pra gente. E o funcionamento em si do sensor de ponto cego vocês já conhecem muito bem. Em cada retrovisor a gente tem uma pequena bolinha que se acende em laranja quando detecta um veículo na sua área de ponto cego. Eu acho, inclusive, que esse alerta poderia ser um pouquinho maior. Essa bolinha é bem pequena, então ela fica bem discreta. Por um lado é legal que não fica te chamando muita atenção, mas eu ainda acho que poderia ser um triângulo um pouquinho maior, ou até uma bolinha mesmo, mas de tamanho maior. E se você der seta enquanto existe um veículo no seu ponto cego, essa bolinha, além de acender, ela vai ficar piscando para te alertar ainda mais. E finalmente aqui na estrada, então, eu acabei de resetar pra gente o trajeto 2 pra gente conferir como que vai ficar o consumo 100% rodoviário aqui do Peugeot 2008. Lembrando que essa é a versão intermediária, a Allure. A gente já testou aqui no canal a GT, que é a mais cara da gama, claro, desconsiderando o E2008, que é a versão elétrica desse SUV compacto. Já vou aproveitar para falar de preços para vocês. Essa configuração aqui, a Allure, custa hoje R$138 mil aproximadamente. Pode arredondar ali para casa dos 140 quando você coloca a pintura metálica, por exemplo. E eu sempre gosto de começar falando para vocês sobre o conjunto mecânico. Aqui no Peugeot 2008, em todas as versões, você tem o propulsor 1.0 T200, aquele turboflex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele entrega pra gente uma potência máxima de 130 cavalos com etanol e 125 com gasolina. Já o torque é de 20.4 com ambos os combustíveis e está disponível em somente 1.750 rotações. Isso é legal porque você não precisa encher muito o motor para ter todo o torque já disponível. Aqui, por exemplo, nem estou pisando, estamos em 1.800 rotações, ou seja, esse torque máximo de 20.4 já está aqui sendo entregue pra gente quando a gente dá o pedal do acelerador, claro, né? E também é importante citar que estamos aqui abastecidos com gasolina, então considerem o número um pouquinho menor de 125 ao invés dos 130 cavalos. E junto com esse motor, assim como a gente já viu em vários outros modelos da Stellantis, a exemplo do próprio 2008 GT que eu comentei para vocês, a gente tem uma transmissão CVT de 7 marchas simuladas. Vale dizer que na teoria o CVT ele tem marchas infinitas, porém
para reduzir aquela sensação de enceradeira que os câmbios tinham antigamente. Lembra que você dava um pé fundo num carro CVT e ele ficava infinitamente? Hoje isso já não acontece mais na maioria dos carros, porque as montadoras passaram a simular marchas. Aqui no caso da Stellantis são 7. E é lógico também que a tração desse carro é somente dianteira. Seria bem legal ver um 2008 com tração traseira, ou melhor ainda, nas 4 rodas, né? Tomei um susto com aquela sacola ali, não ia dar tempo de desviar. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre isolamento acústico. Sinceramente, eu esperava um pouquinho mais em relação a filtrar o vento, porque estamos aqui a 114 km por hora, nem é uma velocidade assim tão alta, e a gente já escuta bastante barulho de vento entrando aqui na cabine. E a impressão que eu tenho é que aqui em torno dos 120, 125 km por hora, você tem o carro meio que assoviando um pouquinho. Parece que entra um pouquinho de vento em algum lugar, em alguma frestinha, alguma coisa assim, que ele dá uma certa assoviada aqui dentro. Isso é bem discreto, mas se você estiver aqui em silêncio, por exemplo, com o rádio desligado, vai ficar mais fácil de você notar. Eu posso concluir que o isolamento acústico ele é, digamos que, mediano, tá? Ele não é exatamente ruim. Ele é bem melhor, por exemplo, do que um Fiat Fastback ou um Fiat Pulse, mas eu acho que ainda poderia ser um pouquinho melhor, então classifico ele como mediano. Quero aproveitar para falar para vocês também sobre direção. Eu gosto aqui desse acerto da Peugeot porque ele é um pouco mais durinho, você não tem uma direção aqui muito leve. Logicamente, essa direção é elétrica progressiva, então conforme você vai aumentando a velocidade, ele também aumenta a rigidez do volante, então você não sente ela bamba. E a gente percebe aqui que ela é relativamente direta, ó. Se vocês notarem, ela não é tão bamba, apesar de, claro, não ter uma proposta esportiva, né? Então você ainda tem um pouquinho de folga, digamos assim, mas quando você dá um toquinho um pouco mais forte, ó, até que ele aponta relativamente rápido. E a gente percebe também que ela é um pouquinho mais firme. Na cidade, inclusive, quando a gente compara com os modelos da Citroën, que para quem não sabe, faz parte também do grupo Stellantis, então elas têm a mesma dona, digamos assim, e na verdade já vem essa parceria de antes, porque antes Peugeot e Citroën faziam parte do grupo PSA, que hoje integra o grupo Stellantis. Então esses carros da Peugeot e Citroën, eles têm muita similaridade, né? E lá na Citroën a direção é consideravelmente mais leve. Aí quando você troca de um Citroën para um Peugeot, você vai achar que esse carro tem a direção dura, mas é só uma questão de rápida adaptação, tá? Porque na prática o acerto aqui da Peugeot, ao meu ver, é até melhor. Vamos falar um pouquinho sobre suspensão. A nossa faixa aqui está diminuindo cada vez mais, mas vamos ver se a gente ainda encontra um pedaço onde ela não esteja muito boa de asfalto para a gente conferir na prática essa suspensão. Aqui na frente já vai mudar. Reparem até no isolamento acústico, tá, pessoal? Ó, que a gente pegou um asfalto um pouco diferente, se duvidar até concreto, e aí já deu para notar que pega uma diferença ali de barulho mesmo, de rolagem dos pneus. Mas eu posso dizer para vocês que a suspensão ela é confortável, mas ela é ligeiramente mais durinha, de novo em comparação com um Citroën, por exemplo. Para quem anda de forma bem tranquila mesmo, usa o carro mais para passeio, para andar com a família e tudo mais, um Basalt, por exemplo, vai ser mais interessante nesse sentido de conforto, porque ele é um pouco mais mole. Agora, para quem gosta de uma direção um pouquinho mais esportiva, como por exemplo, tá, não que seja exatamente igual, mas por exemplo um Volkswagen, que tem um acerto um pouquinho mais firminho, a Peugeot em relação ao Citroën também tem esse acerto. Eu particularmente gosto, né? Ele não é extremamente molenga, mas também não chega a ser duro, é bem intermediário, acredito eu, com um pouquinho ainda mais para o conforto. E já que estamos chegando próximo ao pedágio, vamos falar do assunto de consumo, que é um ponto polêmico, mas que geralmente vocês gostam bastante. O Inmetro informa pra gente que na estrada com gasolina ele faz 14,1 km por litro. Vale lembrar que estamos o tempo todo com o ar-condicionado ligado, tentando andar ali em torno de 110, 120, e em alguns momentos um pouco abaixo por conta do tráfego, né? Em alguns momentos não dá para você andar na velocidade da via. Mas enfim, 14,1 do Inmetro. Vamos conferir qual que ficou o nosso resultado aqui. Quando a gente vem aqui no Pessoal 1, que eu configurei justamente para as médias de consumo, a gente percebe que rodamos 24 km
Infelizmente, esse painel só mostra quilômetros cheios, o que significa que se a gente rodou 24.9, por exemplo, ele continua mostrando como 24, mesmo sendo já praticamente 25. Mas enfim, são 24 km, 105 km por hora de velocidade média e um consumo de 17.5 km por litro. Uma média bem superior em relação àquela informada pelo Inmetro, mas para um carro 1.0 turbo, acho que poderia ser superior. Quando a gente testou aqui, por exemplo, o Nissan Sentra, só para um efeito de comparação, ele tem um motor 2.0, embora seja aspirado, e ele fez, se eu não me engano, 18,7 km por litro. Então foi uma média melhor do que essa do Peugeot 2008 Allure. Não que seja ruim, dá para dizer sim que é um carro econômico na estrada, mas para os padrões de hoje, vários carros até mais pesados, lembrando que aqui são 1.272 quilos, o que também não é muita coisa, felizmente, né? Mas muitos carros mais pesados ou com motores 1.3, 1.5 turbo conseguem médias até superiores. Então eu acho que nesse ponto esse 1.0 turbo poderia ser um pouco melhor. Pessoal, chegou a hora de testar o desempenho. Eu já liguei o modo Sport, vou estabilizar aqui em mais ou menos 30 km por hora. Vamos lá, pé no fundo. Tem um pouquinho de lag, né? Normal, nada demais. E o desempenho não é ruim não. 100, 110 e 120. O que eu posso dizer para vocês é um desempenho assim mediano, um pouquinho mais para bom do que para ruim. Agora, quando a gente lembra que ele custa 138 mil reais, ou seja, ele está ali perto de versões de entrada de outros concorrentes, outros SUVs compactos, nesse sentido eu acho um desempenho muito bom. Agora, a gente pega, por exemplo, o Jeep Renegade com motor 1.3 turbo, que já passou aqui na versão de entrada, que é até mais barata do que este carro aqui, e aí o desempenho lá é bem melhor, tá? Inclusive, só para título de curiosidade, a Peugeot informa aqui pra gente um 0 a 100 definido em 10,1 segundos com ambos os combustíveis, seja com etanol ou com gasolina. Já a velocidade máxima fica de 194 com etanol e 191 com gasolina. Não são números ruins, mas em torno de 9, 9,5 seria melhor, tá? Então o desempenho eu vou classificar aqui como intermediário. 90 por hora, pé no fundo. Tem um pouquinho de lag até ele subir a rotação. Já tô no modo esporte, tá? 110, 120. Tudo bem, estamos na gasolina, onde ele tem um pouco menos de potência. Estamos também com o ar-condicionado ligado, o que rouba mais potência da motorização. E na subida, ou seja, não estamos em condições aqui muito favoráveis. Mas a gente testa sempre os carros nesse trecho aqui. Tem alguns, como eu disse, que são realmente um pouco melhores. 100 por hora, pé no fundo. Demora um pouquinho para subir o giro. 110 e 120. Esse painel, inclusive, um belo painel digital de 10 polegadas, ele não vai mostrando o velocímetro, ele não sobe de 1 em 1. Então, quando você dá um pé fundo, ele vai subindo, sei lá, de 2 em 2 ou de 4 em 4, alguma coisa assim. Eu particularmente prefiro ele subindo mais rápido do que ir pulando a velocidade. Vamos fazer um último teste, vou deixar aqui reduzir para 100 km por hora mais ou menos. Vamos estabilizar aqui. Pé no fundo. 105, 108, 111, 114, 117, 120. Bom, quero saber a opinião de vocês também sobre esse desempenho, mas como eu disse, acho que poderia ser um pouco melhor sim. Outra coisa que poderia ser melhor é esse modo Sport. Por quê? Ele está acionado, não sei se vocês conseguem ver, mas daqui eu não enxergo ele, eu tenho que pôr a cabeça aqui pro lado para conseguir ver. Ele tem uma luzinha aqui no próprio botão, uma luzinha laranja, mas não muda absolutamente nada no painel. E a gente tem aqui, apesar de não ser 3D como é na versão GT, a gente tem o mesmo painel de 10 polegadas. Então um painel bem refinado, bem bonito. Não custava nada colocar um layout um pouquinho diferente, ou pelo menos mudar aquela posição do câmbio ali de D para S, para indicar que está no modo Sport. Mas não muda absolutamente nada. Então, frequentemente, você esquece o modo Sport ligado e anda com ele sem perceber, digamos assim. Você vai ter que ser um pouquinho mais atento para notar que a rotação está mais alta do que geralmente ela fica.
Estamos aqui finalizando o nosso percurso de estrada. Vamos conferir então como que ficou o consumo nesse trecho inteiro, considerando as aceleradas que a gente deu. Foram 37 km rodados, não sei se foi um 37.2, 0.6, 0.8, porque não informa. 87 km por hora de velocidade média e o consumo de 15.3 km por litro na gasolina e com ar ligado. Ainda é uma média consideravelmente superior aos 14.1 informados pela Inmetro. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu tenho a dizer sobre o Peugeot 2008 Allure, essa versão intermediária do SUV, eu digo que eu gosto bastante dele, para ser sincero. Ele tem alguns pênaltis, assim como todo carro possui. Então, por exemplo, o isolamento acústico, como eu disse para vocês, entra um pouquinho de barulho de vento a mais do que eu gostaria, mas confesso que eu sou um pouquinho chato com essa questão de isolamento, então não que ele seja ruim, tá? Ele tá bem intermediário ali, só acho que poderia ser um pouquinho melhor. A suspensão eu acho bem acertada, ele é ligeiramente mais durinho, mas não deixa de ser confortável. O desempenho, confesso que eu esperava um pouquinho mais, os números de desempenho já não são muito empolgantes e a gente viu na prática que realmente ele dá conta do recado, mas ele não tem nada assim que você fala, nossa, como o desempenho é ótimo. Agora, a dirigibilidade desse carro em si, eu acho ela bem prazerosa. Você tem um volante um pouco menor, aquele conceito iCockpit da Peugeot, né? Então você vê o painel por cima do volante. Enfim, acho um carro bem gostoso de dirigir e esse casamento entre o motor 1.0 turbo com o câmbio CVT, ele é muito bem feito aqui nos modelos da Stellantis. Mas agora vamos mostrar para vocês como que ficou então a nossa média de consumo entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Percebemos que rodamos ali 80 km, foram 50 km por hora de velocidade média e o consumo de 14 km por litro na gasolina com ar ligado o tempo inteiro. Lembrando que isso aqui considera as aceleradas que a gente deu, também o nosso percurso de cidade lá em São Bernardo, em São Paulo, também em Jundiaí, enfim, a média total do percurso. 14 km por litro está longe de ser uma média assim ruim, mas eu acho que poderia ser um pouquinho melhor considerando ser 1.0 turbo. Como eu disse, carros bem mais pesados e com motores mais potentes e maiores também já fizeram médias iguais ou muito parecidas com essas aqui do Peugeot 2008. Por esse motivo, considero que poderia ser sim um pouquinho melhor, apesar de não ser ruim. Agora, o ponto negativo, né, além dele só mostrar quilômetros cheios, como eu disse para vocês, ele não mostra a velocidade média do percurso. Quando você desliga aqui o painel, reparem que ele mostra ali, ó, 7 minutos. Porém, ele reseta sozinho sempre que você liga ou desliga o painel. Quando você reseta o trip de consumo, ele não reseta ao mesmo tempo, então não dá para confiar muito bem ali naquele número. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês sobre o Peugeot 2008 Allure. Comenta aí o que você achou dessas médias de consumo e qual a sua opinião sobre o carro de modo geral. E é claro, pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.